Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. E eu recebi uma pergunta que é a seguinte, ó. Quais são os sinais de que uma pessoa gosta de mim? Ou até se sente atraída por mim, né? E bom, para responder esta pergunta, como eu fiz na aula anterior aqui do meu canal, né? Que espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, não recebeu a notificação, então já se inscreva aqui, já dê o seu like, né? Para você sempre receber conteúdos gratuitos como este aqui, tá? Bom, eu vou utilizar então como base o treinamento A Arte da Sedução. Beleza? Para que a gente já comece, vamos lá. O que eu quero que vocês adquiram a partir dessas aulas? Eu quero que vocês adquiram uma certa inteligência social. Porque, vamos lá, eu vou falar de sinais, sim, mas eu vou fazer mais para vocês. Eu quero que vocês comecem a entender, beleza? Como que vocês reconhecem esses e outros sinais. Ou seja, qual é a base que vocês devem ter para, como eu disse, adquirir uma certa inteligência social, né? Então vamos lá, até esse formato que vocês estão vendo, né, é um formato novo aqui para o canal, mas é um formato que eu utilizo há anos nas minhas aulas. Então veja, eu estou pegando aqui como, né, por exemplo, aqui na tela você está vendo o mapa mental de todo o treinamento A Arte da Sedução, certo? E assim, bom, vamos lá. O que eu resolvi escolher desse mundaréu de aulas aqui que nós temos no Arte da Sedução? O que eu resolvi escolher para trazer um pouco, né, para vocês começarem a entender? Ou seja, vamos recortar uma parte aqui para que vocês já comecem a entender como que eu olho para alguém e como eu identifico se essa pessoa gosta de mim, se eu gosto dela, né, se eu presto atenção nos sinais, e se sim, quais sinais, e assim vai, né? Como que eu adquiro mais inteligência social para lidar, então, com esse tete-a-tete aí, digamos assim, não é? Da sedução inicial, tá? Bom, eu vou utilizar esta aula aqui deste treinamento, né? Que, inclusive, que é a escolha vítima certa, e é interessante essa palavra, que talvez até gere alguns assim, mas como assim vítima? Não vou poder explicar agora, explico com profundidade dentro do treinamento, mas é a palavra que o Robert Greene, né, o autor que eu utilizo como base, pegou para trazer a ideia dessa estratégia da arte da sedução, beleza? Mas explico imensamente dentro do treinamento porque não vai dar tempo de eu fazer isso agora. Então eu vou focar no quê? Eu vou focar neste tema aqui, beleza? Que é como você reconhece as suas vítimas, e no caso, né, que ele está colocando aqui, é como que eu reconheço, tá, alguém que pode ser seduzido por mim. Ou seja, é basicamente o que você quer saber. Ou seja, como que eu sei que alguém gosta de mim? No fundo, é claro, você já está tentando tomar um olhar de quase que, eu já comecei a seduzir essa pessoa, não é? Mas, veja, é muito importante que você também reconheça, não é? E até mais importante do que, essa pessoa gosta de mim. Não, é muito mais importante também você reconhecer, você entender se aquela pessoa pode, né, se ela tem potencial, tá bom? Para que você inicie uma relação com ela. Se ela tem potencial para que você, por exemplo, aplique as mais variadas estratégias da arte da sedução. Então, de cara, a gente já abre uma possibilidade maior aqui, que é qual? Bom, eu não quero só ter uma lista, tá? Então, primeira coisa, eu não quero só ter uma lista. A pessoa sorri pra mim. A pessoa toca o meu ombro. A pessoa fica nervosa na minha frente. Bom, cara, cada um desses sinais pode significar uma porrada de coisas, beleza? Então, ou seja, qual que é o meu olhar mais profundo em relação a isso? Bom, então eu vou utilizar essas duas estratégias aqui, né, que está dentro desta aula, mas dentro deste recorte desta aula, que é as chaves para a sedução. Tem muito conteúdo, é uma aula de mais de uma hora, mas aqui eu vou recortar para vocês esse pedaço, porque é o que está vinculado com a pergunta que me foi feita, beleza? Bom, então vamos lá, ó. Primeiro ponto, pela maneira, como reagem a você. Então, vamos lá. Primeiro, né, parece abstrato demais. Ou seja, a maneira como reagem a mim pode ser qualquer uma, né? Alguém fica bravo comigo. Bom, ela está reagindo a mim, né? De uma forma ou de outra. Mas veja, qual que é o objetivo? Qual que é o olhar aqui? Bom, eu quero tentar entender, ao invés de só sinais abstratos, sinais específicos, sinais pontuais, eu quero entender quase que como um todo, tá? Como que aquela pessoa reage a mim de uma forma geral, beleza? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu preciso olhar, tá? Não é, mais uma vez, se ela toca no meu ombro, se ela sorri pra mim ou alguma coisa nesse sentido. Eu tenho que tentar entender primeiro, não é? Como que ela reage a mim de uma forma global. Então, como que eu posso fazer isso? A primeira coisa é, bom, ela tem uma certa simpatia em relação a mim, então ela se aproxima, né, de mim, beleza? De alguma forma ou de outra, tá bom? Ou ela tem uma certa antipatia em relação a mim. É a primeira coisa que eu tenho que olhar. Mas até mais do que isso, veja, é um outro ponto que muitas vezes a gente desconsidera, que é o seguinte, qual é o tempo
né, de relação que foi estabelecida até para que isso aconteça. Porque veja, pode ser que você seja uma pessoa muito insegura, e aí de cara você veja que ela te cumprimentou de uma forma um pouco mais fria, tá bom? E você já automaticamente assuma que aquela pessoa não gosta de você. Não necessariamente, ela pode muito bem simplesmente tá distraída naquele momento, ela pode estar pensando em outra coisa, ela pode estar focada em outra coisa, ou ela acabou de conhecer ela assim mesmo, tá? Então, ou seja, a primeira coisa então eu estou diante de alguém, tá bom? Eu primeiro entendo, mais ou menos ali, como que aquela pessoa se comporta de modo geral, tá? E não, mais uma vez, uma listinha boba de estratégias ou de pontos específicos. Por quê? Porque cada um vai reagir de uma forma. Tem gente que, por exemplo, vai se abrir e se atirar em você quando gosta de você. Mas tem gente que, por gostar de você, vai evitar contato com você porque fica nervosa com você. Tá bom? Então, ou seja, de cara eu faço o seguinte, bom, ela tem um olhar de simpatia ou um olhar de antipatia? Mas antes ainda, eu olho e penso, bom, essa pessoa tem já a possibilidade de estabelecer um tipo de relação desse comigo, né? Então, ou seja, você pode mais uma vez fazer análise para alguém que você já lida, né, socialmente. Então, você vê todo dia na escola, você vê todo dia na faculdade, vê todo dia no trabalho, você já consegue olhar simpatia e antipatia. Antes ainda, você pode olhar, mais uma vez, poxa, é o primeiro contato que eu tô tendo com essa pessoa. Logo, não há muito o como eu definir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar um pouquinho mais. Que eu vou o quê? Eu vou observar, na verdade, como que essa pessoa reage de forma geral, com qualquer outra pessoa. Porque também acontece isso, não acontece? Né? Então já vai até anotando aí. Ou seja, o que muitas vezes acontece? É o tal do, eu só fui simpático, eu só fui simpática, e a pessoa acha que eu tô dando em cima dela. Né? Então, olha só como, mais uma vez, a gente já consegue entender como é problemática essa questão de listas, de sinais bobos, assim, né? Tipo, tocou em mim, sorriu pra mim, blá. Porque daqui a pouco, como eu disse, a pessoa é simpática com todo mundo, ela é dada com todo mundo, ela se abre com todo mundo, e você não tem nada de especial em relação a isso. Então, para eu chegar nessa maneira como reagem a mim, olha o que eu já começo a construir, que é o que eu for fazendo, né, anteriormente, ou seja, nas aulas anteriores do treinamento Arte da Sedução, e até dentro desta própria aula, até chegar aqui, né? Porque como você viu, tem tudo isso aqui, né, que se eu abrir cada uma dessas coisas aqui, vai pular um monte de conteúdo, mas até chegar aqui, eu já faço toda uma construção. Então, para o nosso tema aqui, né, essa construção é fundamental. Então eu faço esses 3 olhares iniciais para que aí eu chegue no, beleza, mas como ela reage a mim e não só como ela reage aos outros, né? Porque senão, como eu disse aqui, você vai fazer algo desconectado, você vai pegar um sinal e esse sinal vai estar encaixado em algo totalmente, assim, frágil no fundo, beleza? Inclusive até, né, mais ou menos o que está rolando agora é quase que um esquenta para a Semana Arte da Sedução, né, de certa forma, que vai rolar do dia 31 de julho ao dia 7 de agosto. Se você ainda não se cadastrou gratuitamente, que é uma semana onde, é um evento, na verdade, onde eu vou liberar aulas gratuitas, inéditas, sobre o treinamento A Arte da Sedução, e você pode participar gratuitamente, simples. Como? Clica no link aqui da descrição, vai estar ali, é o primeiro link, você vai clicar e pronto, você vai se cadastrar pelo seu WhatsApp para que você receba os links das aulas e não perca nenhum segundo da Semana Arte da Sedução, porque como eu falei, vai de 31 de julho a 7 de agosto, depois sai do ar. E eu tenho certeza que você não vai querer perder este conteúdo, que vai ser muito mais aprofundado do que está sendo esta aula e a aula anterior. Por isso já até se inscreva também no canal para não perder nada. Então, pela maneira como reagem a mim. Então, agora avançando, olha só, então eu quero que você já comece a construir isso na sua cabeça. Bom, então como eu disse, pela maneira como reagem a mim, simpatia e antipatia, dou um passo atrás e tento entender se houve tempo para que eu já consiga analisar como ela reage a mim. Se não houve tempo, dou mais um passo atrás e percebo primeiro como ela reage de modo geral, beleza? Ela reagindo de modo geral, eu vou estabelecer mais ou menos como essa pessoa se comporta como um todo, tá bom? Para que aí sim, com essa base, eu consiga entender se ela age de forma mais... mais, né, como eu coloquei, vamos manter assim, mais simpática ou mais antipática, digamos assim, voltada a mim mesmo, tá bom? E não mais voltado aos outros, tá? Só que vamos acrescentar mais algo aí, tá? Não foque no que é consciente, pois provavelmente querem algo de você quando é óbvio demais. Foque em reações fora do controle consciente. Bom, vamos lá, o que então aqui nós queremos dizer, né? Agora eu tento fazer toda essa construção, porque, como eu disse, vocês não viram anterior, e, né, não viram o que eu vou falar ainda, né, dentro do treinamento. Então, dado isso, vamos lá, como que a gente constrói então esse olhar para entender o que é essa questão da consciência versus a inconsciência? Bom, o ponto central é o seguinte: como você está me perguntando, poxa, quais são os sinais? Mas você quer saber se ela gosta de você, não é? Você quer saber se ela se sente atraída por você,
né? Que é algo até que eu vou falar muito, assim, vocês vão entender com muito mais profundidade o que eu vou explicar aqui agora, na primeira aula da Semana Arte da Sedução, tá bom? Então já se inscreva para você não perder aí quando for ao ar e, lógico, né, para não perder quando sair. Garantir o seu acesso, né? Mas bom, vamos lá, ó. O que acontece aqui então? Imagine, vamos pegar um exemplo aleatório. Imagine que você trabalhe como atendente, sei lá, de uma academia, ok? E aí, quando não, chega alguém e essa pessoa, ela acha que você vai comprar alguma coisa dela. Beleza? Você tá lá no balcão, né? Beleza? Fazendo nada, né? Aí chega um vendedor, uma vendedora, tá bom? Essa pessoa, como que ela vai agir? Ela, obviamente, e de forma consciente, tá? Ela vai agir de forma mais simpática com você, não vai? Porque ela quer te vender algo, perfeito? Então, olha só, essa maneira que ela reage não é em relação a você, é em relação a algo que ela quer, beleza? Isso tem que estar muito claro, senão vocês se perdem também. Ou seja, qual é o ponto aqui? Essa pessoa que está entrando em contato comigo, beleza? Ela tem um outro interesse, muito possivelmente, tá? Ou não, ela tem um interesse em mim, de fato. Então, ou seja, ela tá falando comigo de uma forma mais desapegada, ela tá falando comigo, não é? De uma forma que, assim, ela tá falando comigo por falar comigo. E não, por exemplo, falando comigo para me vender algo, ou para que eu apresente outra pessoa a ela, beleza? Ou seja, imagina, né? Como acontecia muito em época de escola. Então você vai lá agitar o seu amigo para aquela menina lá, ou enfim, né? Qualquer outra conjectura aí, não é? Ela vai falar com você, vai ser simpático com você, mas ela tá fazendo isso para talvez conhecer o seu amigo ou sua amiga, e assim vai, né? Não por você em si, tá bom? Então, quando eu noto que há uma consciência muito clara, tá? No comportamento dela, nesse sentido, eu tenho que, mais uma vez, primeiro, entender, ela está fazendo isso por mim ou ela está fazendo isso por um outro objetivo que não a mim, tá bom? E como que eu posso notar isso de uma forma um pouco mais aprofundada? Indo para o que ele coloca aqui como foco em reações fora do controle consciente, tá? Ou seja, o que eu devo, então, olhar mais uma vez, tá bom? Eu noto que essa pessoa, aí sim eu já começo com uma base um pouco maior, eu já começo a notar outros sinais que, por exemplo, me parecem mais escapar do que o contrário. Então, por exemplo, quando o vendedor ele está ativamente vendendo algo para você, tá? Você percebe que ele está seguindo ali um script, você percebe que ele está sendo bem ativo, bem ativa ali no que ele está fazendo, tá bom? A não ser que essa pessoa seja uma pessoa muito atirada e esteja realmente querendo te seduzir de uma forma muito direta, tá bom? É muito provável que ela vai fazer de uma forma um pouco mais inconsciente, ou seja, ela vai deixar escapar certas coisas. Aí sim começa a entrar em algumas outras coisas, mas que, mais uma vez, não se prendam nelas exatamente. Que é o quê? Por exemplo, ó, um toque, um sorriso ou coisas assim podem acontecer, tá bom? E muitas vezes até de forma inconsciente. Ela toca, daqui a pouco ela solta, quase que num ato de, deixei escapar aquilo ali, né? Deixei ter uma intimidade maior, como, por exemplo, alguém que, assim, né, não de forma tão caricata, mas você vê muito isso em filme, né? A pessoa vai lá, deixa eu ajeitar sua roupa, né? Sei lá, ela entra de uma forma um pouco mais íntima, quase que sem perceber, quase que assim, indo, né? Tanto que até algo que eu acho que vocês devem prestar muito mais atenção, até do que todos esses esquemas, é, de fato, o olhar da pessoa. Porque, veja, o nosso olhar, ele tende a ser atraído, tá? Por tudo que nos interessa, tá bom? Então, por exemplo, quando eu tenho ali alguém que, por algum motivo ou outro, parece-me antipática a mim, beleza? Então, ela me parece ser antipática, ela me parece estar brava comigo, ela é resistente ou alguma coisa assim, tá? Mas, frequentemente, eu pego, como eu já até expliquei em outras aulas, ela olhando de rabo de olho, certo? Ela tentando trazer ali, quase que assim, digamos assim, o tempo inteiro parece que ela busca um contato comigo. E isso é muitas vezes inconsciente, tá? Por quê? Porque nós olhamos para o que nos interessa, tá bom? Muitas vezes sem perceber. Muitas vezes sem perceber. Então, por exemplo, perceba isso em você mesmo, tá? Quando, né, você está lá num ambiente e do nada você olha para alguém, ou você se pega olhando para alguém, e você não pensou em olhar para aquela pessoa. Ou quando, por exemplo, você olha para alguém que te atrai muito, tá? E o seu olhar fica ali, permanece ali. E você se pega, quando você se pega até, talvez ela olhando para você, você meio que se assusta e vira o olho rápido, assim. Por quê? Porque o olhar, ele muitas vezes ele é atraído, né, para o que nos interessa, tá bom? E a gente tem que conscientemente desviá-lo.
né? Então entra mais uma vez essa dinâmica da consciência versus inconsciência. É lógico, tudo aqui que eu tô fazendo é algo, como eu disse, é assim, poxa, é um treinamento de 44 aulas, mais de 50 horas de conteúdo. Como que eu vou trazer tudo isso em 15, 20 minutos, 30 minutos que vai ter essa aula, né? Então até por isso que quem se interessa por mais, participe gratuitamente da Arte da Sedução, da Semana Arte da Sedução, que vai rolar de 31 de julho a 7 de agosto, de uma segunda a outra, beleza? E aí é só se inscrever pelo link da descrição, né? Mas, vamos lá. Eu quero que, inicialmente, até se for o caso, pausa a aula, volta, vai escrevendo tudo isso, vai tentando colocar na tua cabeça um esquema de interpretação que é muito mais importante do que só olhar um sinal específico, mas assim, tentar, como eu estou falando aqui, administrar, mais uma vez, tempo de relação, tempo de contato, base de como a pessoa se comporta, assim vai, beleza? Para que você consiga, até em relação à base, que né, você olha como ela se relaciona, essa pessoa, né, como essa pessoa se relaciona com todos os outros, tá bom? E aí você vai notar que geralmente de forma inconsciente, tá? Se ela se interessar por você, tá bom? Ela vai agir de uma forma um pouco diferente com você, tá bom? Ou seja, pode ser que uma pessoa muito atirada, tá? Ela, com todo mundo, se ela se interessa por você, ela age de uma forma um pouco mais tímida em relação a você. Percebe? Por isso que eu quero que vocês entendam. Não dá pra você, não, uma pessoa que é interessada pela outra, ela sempre se joga no braço da outra. Não, cara, lógico que não, né? Muitas vezes, como eu disse aqui, ela pode ter exatamente a reação contrária, tá bom? Então, mais uma vez, não dá pra esgotar a coisa, mas dá pra vocês já começarem a ter uma noção mais séria, mais inteligente em relação a isso, tá bom? A esse olhar para os outros, tá bom? Mas vamos parar por aqui nesse primeiro aspecto, até para dar tempo de eu falar do segundo, que é o seguinte, ó. Você também pode reconhecer os alvos certos pelo efeito que tem sobre você. Então, olha só, grande parte também que eu gostaria que vocês entendessem, e é até importante, porque, veja, quando, por exemplo, você se apaixona por alguém, tá? O que eu imagino que já deva ter acontecido com muitos de vocês, né? Inclusive, me deixe saber, já aconteceu com você a paixão? Então me deixe saber nos comentários, né? Eu imagino que sim, mas se não, me deixe saber, né? Poxa, gostaria muito de ouvir também, mais ou menos aí, o que rola com vocês, tá bom? Mas agora sim, né? Um outro aspecto que eu ia colocar é o efeito que aquela pessoa gera em você, tá bom? Então, ou seja, por enquanto, nós olhamos aqui, como eu disse, né? O primeiro lado da moeda, digamos assim, que é como ela reage a você, certo? Agora, o olhar é como você reage a essa pessoa, beleza? Porque, em grande medida, tá? Quando você se abre, é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Quando, por exemplo, você se sente mais à vontade com alguém, quando você se abre mais, né? Você vê, pode ser que você seja uma pessoa muito fechada, perdão. E aí, com isso, você, do nada, se percebeu falando muito com alguém, né? Eu pego até por mim, eu não tenho o hábito de ficar falando de mim, tá bom? Eu gosto mais de ouvir muitas vezes, né? Mas pode ser que de alguma forma ou de outra eu encontre alguém e eu me abra mais àquela pessoa, tá bom? Não romanticamente, porque eu sou casado, mas assim, eu tô lá e de alguma forma ou de outra eu me abri a essa pessoa, eu falei mais da minha vida, eu falei mais coisas, né? E aí, quando não, veja, essa pessoa gerou um efeito em mim, ela gerou um efeito de mais confiança, de um sentimento mais confortável de entrega, percebe? Quando você sente esse tipo de coisa, pode haver ali algo entre vocês dois. Ou seja, por mais que você não reconheça um sinal claro, tá? É quase que como o seu corpo estivesse te dizendo algo, tá bom? A sua intuição, vamos colocar assim, estivesse te dizendo algo que você não sabe muito bem explicar, não sabe muito bem porquê, não sabe, mas assim, tá acontecendo, né? Então veja, ó, e assim, não tem como tirar um pouco dessa poesia, digamos assim, em relação à arte da sedução. Tanto que até uma aula, né? Uma aula é... Eita, ué, não tô conseguindo fazer. Deixa eu voltar aqui. Uma das aulas é justamente essa, ó, poetize sua presença, né? Então, assim, tem esse quê, né? Vamos dizer assim, de poesia, a arte da sedução. Mas, ó, quais são os possíveis efeitos que essa pessoa pode ter? Ó, ao contrário do que eu falei, que talvez te deixem pouco à vontade ou remetam a algum desejo reprimido do passado, né? Então, olha só, você, de alguma forma ou de outra, sente que tem algo de diferente nela, você sente que tem alguma coisa nostálgica nela, você sente que tem alguma coisa que você sente que pode realizar com ela, né? Então ela desperta, e é isso que eu gostaria que vocês começassem a entender, que veja, quando a gente começa a entender um pouco do como aquilo tem efeito sobre nós, tá? A gente começa tendo um olhar
E isso é muito importante. Ó, é muito importante que vocês assistam a última aula que eu postei aqui. Beleza? É uma anterior a essa. Você vai entrar no meu canal, você vai colocar em vídeos e você vai ver uma aula antes. Beleza? Que é de distância, alguma coisa assim, tá? O que acontece? Ali eu falo de algo fundamental, que é a capacidade que você precisa ter de dar atenção ao outro, tá bom? Então, por mais que você esteja atento aos efeitos que você recebe da outra pessoa, é importante que você esteja, ao mesmo tempo, conseguindo abafar isso no momento em que você está com a pessoa e prestar atenção nela. Percebe? Então a dinâmica da arte da sedução, ela necessita dessa atenção e desse bom administrar da atenção em si. A paixão, ela exige uma certa atenção, né? Então, ó, quando alguém causa um efeito forte em você, você tem mais energia, fica mais criativo e motivado, né? Então é muito louco porque... por exemplo, né, tomando até muitas vezes o próprio Jordan Peterson, que coloca que o ideal da mulher, muitas vezes, é pro homem, né? É o que ele vai encontrar, aliás, de mais julgador na sua história. Então, ou seja, o ideal é, ele olha para uma mulher, ele se apaixona por aquela mulher, e aí ele idealiza isso. Eu falo muito disso na Arte da Sedução, por isso participem da Semana Arte da Sedução, clicando no link aqui gratuitamente, antes, né, para que vocês não percam as aulas, beleza? Então, o que acontece ele idealiza aquela mulher, porque ele ainda não a conhece. Né? E vai acontecer isso. Por isso que você até está me perguntando de sinais. Se você conhece essa pessoa, você não está perguntando de sinais, você já sabe. E você sabe, né? Você pensa aí, por exemplo, por que sua mãe gosta de você? Você tem que pensar e tentar encontrar por que ela gosta. Assim, porque aquilo, assim, ela me ama, eu sei que ela me ama. Você sabe, é um negócio que você sabe, não é? Você precisa pensar para que você consiga descrever. Né? Então, quando a gente não tem a certeza, é porque muitas vezes a gente, né, ainda está conhecendo, está nesse processo de entrar na vida da pessoa. E é o que eu falei na aula anterior, você precisa de uma certa atenção para que você consiga entrar no universo interior da pessoa, tá bom? Então, ou seja, quando você então nota que, opa, esse efeito que está acontecendo em mim, né, ele pode também estar acontecendo na pessoa, mas só vai ficar patente para mim. Se eu prestar atenção nela, eu consigo então, mais uma vez, brincar com esses dois polos que eu tô colocando para vocês, que é como você reage, como ela reage a você e como você reage a ela. Agora vamos lá, só uma pausa rapidinho. Isso é ou não é muito mais poderoso, né? Muito mais poderoso do que uma listinha de se ela sorri para você, ela brinca com você, ela te manda bom dia. Né? Veja, um monte de gente vai te mandar bom dia e não necessariamente vai estar interessado em você. Um monte de gente vai sorrir para você e não vai estar interessado em você. Eu, por exemplo, seguro a porta do elevador, dou risada e falo bom dia para todo mundo, né? Pelo menos assim, né? A maioria, né? Tem gente que a gente acaba não dando mesmo, acaba não rolando. Mas veja, é só por isso eu tô interessado na pessoa? Não, cara, eu tô sendo simpático. Então, você vai, mais uma vez, fazendo toda essa construção. E aí sim vai abrindo uma possibilidade, e eu até indico vocês fazerem o quê? Prestarem atenção nas relações que vocês veem, seja ali numa praça de alimentação, seja num filme, por mais que assim, tenham cuidado, né? Já até recebi essa pergunta de aluno, filmes, né, para identificar. Olha, tem vários. Qualquer filme vai ter uma relação romântica a qual você pode prestar atenção. O problema é que muitas vezes elas são caricatas demais, né? Por exemplo, uma cena que talvez os caras aí se deliciem, né? Vendo, sei lá, o Thomas Shelby dando aquela maltratada na Polly. Acho que não, né? Polly é a tia dele. Na mulher dele que morre lá. Eu não lembro. Até dei um spoiler aqui, talvez pra quem não conheça, né? Mas, pô, do Peaky Blinders, né? Thomas Shelby. Só que assim, aquilo é muito caricato também, né? Muito caricato mesmo, assim, tá? Né? Dificilmente você vai encontrar alguém que vai fazer um negócio daquele e que vai ter as mesmas reações. Aquilo não é uma cena teatral, tá bom? Mas bom, então ó, seu forte desejo contagiará o alvo e lhe dará a perigosa sensação de ter poder sobre você. Aqui é algo interessante que eu vou ter que só pincelar, mas que é algo que também daria, digamos assim, muito pano pra manga, que é o seguinte, ó, seu forte desejo contagiará, o alvo, né? Então olha só, quando eu noto, tá, que aquela pessoa tem um grande poder sobre mim, tá? Ou seja, ela gera um efeito muito poderoso em mim. Ela me deixa, como eu coloquei ali atrás, ó, com mais energia, mais criativo, mais motivado, eu penso mais na pessoa, tá? Muitas vezes isso gera uma sedução no outro, né? É algo que eu também vou explorar nas aulas da Semana Arte da Sedução, então se inscrevam, o link tá na descrição, né? Mas em grande parte, veja, muitas vezes, como ele até coloca aqui, ó, dará perigosa sensação de ter poder sobre você. Muitas vezes, quando as pessoas sentem
tá bom? Que a gente tá com desejo de se entregar a ela. Mas assim, de uma forma ordenada, viu? Não de uma forma afobada, desesperada. Pelo amor de Deus, eu preciso... Até falei disso também na aula que eu postei antes aqui, então assistam, né? É sobre distância, né? Sobre a pessoa querer distância, alguma coisa assim. Mas bom, ponto é, quando a pessoa nota esse efeito, aquilo também desperta um desejo nela. A gente gosta, muitas vezes, tá? De estar em contato com pessoas que querem se entregar a nós. Eu lembro até uma vez que um amigo meu, ele virou e falou, é uma frase assim, muito sábia até, né? Que você consegue reconhecer com tranquilidade. Que é o seguinte, que é muito mais fácil gostar de quem gosta da gente. É muito mais fácil gostar de quem gosta da gente. Porque aquela pessoa, não de forma passiva e boba, mas como eu disse, ela se entrega mais, ela é uma pessoa mais atenta, ela é uma pessoa que escuta mais, ela é uma pessoa que serve mais, ela é uma pessoa que se importa mais. Tá? Então, por exemplo, você pode gerar tudo isso. Então, se você, vamos lá, a partir de tudo que eu falei, percebe que a pessoa que está gostando aí, ela é neutra em relação a você, entenda, você conseguir demonstrar para ela toda essa energia que ela passa para você, né, tem um efeito sedutor. Tem um efeito sedutor. E, mais uma vez, você atento a isso, a essa dinâmica, vai começar a perceber que talvez você se sinta cada vez mais motivado. E por que você está se sentindo cada vez mais motivado? Porque de uma forma ou de outra, mesmo que você não perceba conscientemente, aquela pessoa está começando a se abrir, a se entregar para você. Isso acontece, né? Então, seja, mais uma vez, como eu disse, a gente poderia ficar aqui muito mais, não é? Porque tem muita coisa para falar só dessa aula, quem dirá de todas as 44 aulas, mas em grande medida o que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, não se apeguem a listas, se apeguem a entender a dinâmica. Entendendo a dinâmica, você replica essa dinâmica, você entende melhor essa dinâmica, você consegue, de uma forma ou de outra, tá bom? Entender com muito mais profundidade quando isso está acontecendo, quando você está se enganando, quando isso não está acontecendo e assim vai, beleza? Então assim, só com uma pequena parte já deu mais uma vez para você ver como a coisa é muito mais rica do que talvez você imagine e do que talvez você até entenda, né? Então, primeiro convite que eu te faço, assista a aula anterior que eu postei aqui no meu canal. Segundo e mais importante, se inscreva para participar da Semana Arte da Sedução de 31 de julho a 7 de agosto, que vai ficar no ar por essa semana e depois sai do ar, para quem participou. E depois eu não sei quando eu vou fazer de novo, porque como eu até falei, se eu não me engano, a última vez que eu fiz, a Semana Arte da Sedução foi só no início do ano. Eu acho que nem foi no início do ano, eu acho que foi no final do ano passado, tá bom? Então você tem mais uma oportunidade de participar e, como sempre, acabou, acabou. Então não tem nenhuma... digamos assim, data específica, não, vai rolar depois, vai rolar assim, assim, assado, não, participe, beleza? É só se inscrever, perdão, no link da descrição. E é claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para que você nunca perca nenhum vídeo novo que a gente posta por aqui, beleza? E me deixe saber nos comentários, e aí, curtiu? E principalmente, já se apaixonou, não se apaixonou, isso já aconteceu com você, como é que é? Me deixe saber nos comentários e te vejo então na próxima aula, que pode ser e muito provavelmente será aqui no meu canal, alguma, né? Mas, melhor ainda, na semana A Arte da Sedução. Até lá!